tarde a todos, companheiros e companheiras que assistem normalmente o nosso canal Arte Agora e que assistem ao programa Política Nua e Crua. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta com vocês. E hoje, o nosso debate vai ser bastante profundo. Hoje nós não vamos apenas comentar o noticiário. Hoje nós ocupamos essa tribuna para travar uma disputa de vida ou de morte pelo destino da nossa pátria. Tomamos como norte a convocação histórica feita pelo companheiro Zé Dirceu, em seu recente artigo na Folha de São Paulo, com o título "É preciso reindustrializar o Brasil para disputar o futuro". Uma tese que se funde perfeitamente com a linha pedagógica que este programa constrói turno após turno e com a tradição combativa dos 148 anos do Clube de Engenharia do Brasil. A soberania nacional, companheiros, não pode ser reduzida à retórica barata de quem bate continência para a bandeira estrangeira. Soberania é o povo ter condições concretas de governar o seu território, sua economia, sua energia, seus dados, sua saúde e sua tecnologia. A verdade nua e crua é que nenhum país é soberano se não domina os meios materiais e científicos de decidir o seu próprio amanhã. Essa é uma grande verdade. A verdade nua e crua é que nenhum país é soberano se não domina os meios materiais e científicos de decidir o seu próprio amanhã. A disputa do futuro não é uma mera frase abstrata para estampar santinho de campanha em 2026. A disputa do futuro é uma guerra concreta por fábricas, por laboratórios, por engenheiros, por semicondutores, por empresas públicas e por crédito produtivo. É a escolha incontornável entre o Brasil colônia, que aceita o papel humilhante de vender riqueza bruta a preço de banana e comprar dependência tecnológica em dólar, e o Brasil altivo, que transforma seus recursos naturais em trabalho qualificado, conhecimento nacional e poder popular. Vou repetir essa frase, para fixar bem. É a escolha incontornável entre o Brasil colônia, que aceita o papel humilhante de vender riqueza bruta a preço de banana e comprar dependência tecnológica em dólar, e o Brasil altivo, que transforma seus recursos naturais em trabalho qualificado, conhecimento nacional e poder popular. Nesta semana, enquanto o ditador imperialista do Norte avança com seu protecionismo bruto e incendeia o Oriente Médio, a nossa extrema-direita entreguista comete mais um crime de lesa pátria. Viaja até Washington para mendigar tarifas contra a nossa própria economia. Diante dessa vergonha, nós respondemos com o projeto de um país que se recusa a pedir licença para existir. A nossa engenharia é política. O nosso desenvolvimento é soberano. E a nossa tese econômica é clara. O petróleo, o minério e a inteligência desse país pertencem à classe trabalhadora. Do poço ao posto e do posto ao poste. Ajeite-se na cadeira, porque hoje a política vem como o povo exige, nua, crua e sem concessões aos traidores da pátria. Vamos ao próximo bloco. E assim a gente começa mais um programa A Política Nua e Crua. Iniciando esse bloco, eu gostaria de discutir um pouco a viagem do traidor da pátria aos Estados Unidos e o desespero entreguista dessa turma, que reflete a visão de uma extrema-direita que está no colo do imperialismo americano. Então, o senador Flávio Bolsonaro realizou uma viagem oficial aos Estados Unidos com o objetivo explícito de fazer lobby em Washington contra o seu próprio país. Em audiência pública com parlamentares norte-americanos, o senador defendeu e justificou a aplicação de barreiras comerciais e tarifas punitivas contra as exportações brasileiras, alegando que o atual governo federal isolou o Brasil e apoia regimes totalitários. Veja o absurdo.
A manobra é vista nos bastidores de Brasília como um desespero eleitoral antecipado para 2026, tentando, ao blindar politicamente, se blindar politicamente, caso o tarifaço americano asfixie setores da economia nacional. No entanto, o tiro saiu pela culatra. Analistas da Faria Lima consideraram a atuação inócua e o Palácio do Planalto classificou o episódio como um clássico crime de lesa-pátria e entreguismo explícito. Aliás, isso é uma questão fundamental. Nós não temos nada na nossa Constituição que prevê e que discute a questão de traição à pátria. Quais são os crimes? O crime de traição à pátria. O que esse senador fez essa semana, indo aos Estados Unidos, se colocando, falando 5 minutos, pedindo para que o tarifaço não seja aplicado agora, porque senão vai prejudicar ele na eleição, mas que pode ser aplicado depois. Eu nunca vi um negócio desse. Já fizeram as articulações que levaram ao primeiro tarifaço, 50%. Graças a Deus, o Brasil aprendeu a se livrar daquilo, a se defender daquilo, e também, nesse meio tempo, a procurar novos mercados. Enquanto o Trump tiver com a sua atitude imperial e ditatorial nos Estados Unidos, nós não podemos contar com os Estados Unidos como um parceiro comercial. É uma pena, mas é a realidade. Nós somos um país que somos abertos, que conversamos com todos, trabalhamos com tudo, mas não podemos aceitar esse tipo de imposição. Então, isso foi uma humilhação histórica. E o absurdo constitucional de um parlamentar eleito pelo povo brasileiro vai viajar à capital do império para implorar por sanções que vão desempregar o trabalhador no chão de fábrica e no campo no Brasil. Que ideia é essa que a extrema-direita entreguista tem em relação a essas questões? Então, nós temos que desmascarar esse discurso da extrema-direita que usa as cores da bandeira nacional, mas se comporta como capacho diplomático de Washington, sabotando o desenvolvimento interno por pura conveniência política. O que eles buscam com isso? Apenas a própria sobrevivência. Apenas a sobrevivência do seu clã. E daqueles que se amoldam e se agarram a eles, para quê? Para defender seus próprios interesses. E o país que se fregue. Essa é a visão deles. A visão deles é essa. Não tem uma defesa do país. Então, vai lá nos Estados Unidos para dizer, olha, vocês podem fazer sim tarifaço, mas olha, não faça agora não, porque agora vocês me prejudicam. Mas, olha, em contrapartida, eu repasso para vocês todos os nossos minerais, todos os nossos produtos, toda a nossa capacidade de geração de matéria-prima, passo tudo para vocês. Podem ficar tranquilos. O Brasil será um quintal dos Estados Unidos. Não é isso que vocês querem? Então, pode deixar que eu, como presidente, farei isso. E com isso, eles conseguem vender o país. Vender a imagem do país, iludir o povo brasileiro, que não pode ficar iludido com esse tipo de atitude. Essa atitude é antipatriótica e é de traição à pátria. Por outro lado, isso também abre espaço para o segundo tema desse bloco, que é o quê? Os relatórios internos de think tank dos Estados Unidos e declarações na grande mídia indicam que o Washington prepara uma interferência cibernética, e isso a gente já sabia, e o nosso programa já tem dito isso muitas vezes, e política inédita das eleições brasileiras de 2026. Está claro. Eles estão se preparando para isso. Eles outro dia nomearam um embaixador para cá e nem fizeram aquele tradicional agreement. Eles empurraram. Por quê? Porque é mais um cara da CIA para vir aqui para derrubar a gente, para derrubar o povo brasileiro, para derrubar o país. Eles só faltam 4 países na América Latina que eles ainda não têm controle absoluto. E o maior deles é o Brasil. Então, eles vão investir ferradamente nessa questão da eleitoral. E nós temos que estar muito atentos a isso.
O principal alvo da ofensiva é a aproximação estratégica, comercial e tecnológica do Brasil com o Bloco do Sul global, especialmente com a China. Eles não suportam isso. O Brasil hoje não está preocupado em estar vinculado com a China, está vinculado com os Estados Unidos. Hoje ele é uma nação aberta, e que está discutindo com todo mundo. A oposição de direita, os editoriais da imprensa corporativa nacional, alinharam-se imediatamente a esse discurso, intensificando os ataques contra a política externa altiva e ativa do Brasil. Eles alegam uma suposta submissão ideológica a Pequim e exigem que o país retorne à sua tradicional zona de influência ocidental, submetendo cegamente aos ditames geopolíticos e econômicos da Casa Branca. Então, a disputa de 2006 não é apenas local, mas é o palco de uma guerra híbrida, onde o imperialismo tentará impor um cabresto geopolítico ao Brasil. E é isso que representa as candidaturas ou do Flávio Bolsonaro, ou do Caiado, ou do Zema, ou daquele carinha lá ligado, o Renan, não sei das quantas lá, que é ligado ao MBL. Isso que eles estão vendendo para eles. Eles querem ter este apoio, porque essa disputa não é apenas local. Nós estamos discutindo aqui que Brasil nós queremos para o futuro. E nós estamos sendo pegos no contrapé todo dia com discussões menores. Não estamos percebendo isso. E nós, enquanto representantes do campo progressista desse país, temos que estar atentos para o futuro do país. Que país que nós queremos? É um país submisso, cabeça baixa, que pega seus minérios, suas matérias-primas e entrega de mão beijada para os Estados Unidos e seus asseclas? Ou é um país que está preocupado em se desenvolver tecnologicamente, preocupado em refinar as suas matérias-primas e produzir e levar produtos prontos para o mercado internacional? Nós vamos ser o eterno fornecedor de terra e pagador com dólar? Não. Está na hora de acabar com isso. Nós não podemos manter o Estado como está sendo proposto por essa extrema-direita. Isso não está sendo colocado. Porque essas disputas estão sendo transformadas em disputa religiosa, em disputa não sei do quê, da cor dos olhos de alguém. Não. Nós temos que trazer esse debate para o debate sério. Que país nós queremos para o futuro? Que país nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? É um país de cabeça baixa? Um mero fornecedor de mão de obra barata e de produtos baratos? Ou um país que levanta a cabeça e está disposto a discutir com o mundo em pé de igualdade, apresentar suas propostas, apresentar sua tecnologia, e colocar tecnologia nos seus produtos? Que país nós queremos? A parceria com a China e os BRICS expandidos deve ser programática, pragmática e soberana. É utilizada para financiar nossa própria infraestrutura e quebrar o monopólio tecnológico do Ocidente, não para trocar de senhor. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós temos exemplos bons da China, por exemplo, o planejamento da economia dela, que está trazendo os produtos que está trazendo os resultados de hoje. Não é à toa que há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, nós tínhamos medo de comprar um produto chinês, porque achava que era um produto de terceira, de quarta ou de quinta, e hoje todos os produtos que nós compramos são made in China. A maioria deles. Ou não é isso? Ou quando eu pego um celular aqui, eu não estou comprando alguma coisa da China. Quando eu estou pegando um carro hoje, não estou pegando o carro da China. Quem é que está tomando conta do mercado? Mas é porque nós queremos? Não. É porque eles souberam fazer o seu planejamento, fazer o seu desenvolvimento, investir na educação, investir nas futuras gerações. E hoje, eles têm o poder de mando. E isso afeta os Estados Unidos, que ficam lá com medo. O que é isso que nós vamos fazer? Não, eu quero o Brasil com força de uma China. Nós temos estrutura e nós temos peso para isso. Nós temos uma indústria que nós deveríamos ter uma indústria que nos desse essa certeza para que a gente pudesse evoluir. Nós deveríamos ter universidades fortes, nós deveríamos ter investimentos fortes em educação, em saúde,
em infraestrutura, e tudo para que a gente pudesse levar o país para o futuro. Nós temos que investir em inovação, nós temos que investir em engenharia, nós temos que investir em produção. E é isso que nós temos que tocar daí para frente. Então, com isso, a gente deu uma repassada nesses assuntos. E eu chamo muita atenção para vocês, tá? Ou seja, nós vamos sofrer retaliação pesada esse ano. E nós temos que estar atentos. E nós temos que estar dispostos a lutar. Independente da idade que a gente tem, que é o cabelinhos brancos, tá? E se você é um jovem, nós temos que estar preocupados com o futuro para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos e para as futuras gerações que nós vamos deixar por aqui. Nós não lutamos a vida inteira por esse Brasil para deixá-lo na mão do Império. Não vamos deixar ele na mão do Império. E, para isso, nós temos que combater essas ideias e essas proposições políticas que vão contra o futuro desse país. E o nosso discurso tem que também subir de nível. Nós não temos que estar só subordinados ao que o mercado quer. Não é só a composição entre forças. É necessária essa composição, é necessária, mas a gente tem que ter um norte claro. Que país nós queremos para o futuro? É este país, hoje, submetido a esse neoliberalismo, ou é um país, ou é um futuro semelhante ao futuro glorioso que a China, que a Índia, não sei o que, estão procurando? Investindo na educação, investindo na sua indústria, investindo na inovação, investindo na produção e no fortalecimento do seu povo. É isso que nós precisamos pensar. Nesse bloco, nós vamos discutir uma questão que é muito importante, que é reindustrializar para poder escolher. E isso mostra a convergência histórica com a engenharia nacional também. É um assunto extremamente importante. E nós temos que trabalhar esse assunto. Nós temos discutido isso em todos os nossos programas. Todos os nossos programas nós pregamos soberania, nós pregamos a questão da engenharia, do desenvolvimento tecnológico, de uma série de questões. Hoje, esse artigo, que saiu na Folha de São Paulo, do companheiro Zé Dirceu, hoje não, ele saiu na quinta-feira, né? Ele coloca num artigo bastante importante e bastante significativo. Mas é um artigo de conjuntura. Ele reposicionou o debate econômico nacional ao retirar a centralidade da discussão puramente fiscal e colocá-la na esfera da soberania estrutural. Veja o detalhe. Esse detalhe que a gente tem discutido em todos os nossos programas. As questões do futuro do nosso país não passam apenas pelo lado puramente fiscal, que é o que a gente vê todo dia nos nossos programas, que a gente vê todo dia nos nossos jornais, que a gente vê na televisão, que vê é tudo puramente fiscal ou rentista. Está ali. Como é que nós vamos trazer mais lucro para o pessoal? E colocar na esfera da política estrutural. O Dirceu argumenta que a reindustrialização do país não é um capricho setorial, mas sim a condição sine qua non para que o Estado brasileiro mantenha a capacidade de autodeterminação política. Veja lá. Então, é uma condição, a reindustrialização é uma condição para que o Estado brasileiro moderno tenha a sua capacidade, manter a sua capacidade de autodeterminação política. Sem um parque industrial moderno, o país está condenado ao subdesenvolvimento perpétuo, transformando em uma grande fazenda fornecedor de matérias-primas baratas, que importa produtos manufaturados de alto valor agregado. A tese central propõe que o Estado atue como indutor estratégico desse processo através dos bancos públicos, vinculando o desenvolvimento técnico ao bem-estar e ao fortalecimento do poder real da classe trabalhadora. Vou colocar aqui. Qual é a tese central? É que o Estado atue como indutor estratégico desse processo, vinculando o desenvolvimento técnico ao bem-estar e ao fortalecimento do poder real da classe trabalhadora.
Então, essa tese, ela tem sido tratada também. Quando eu li esse artigo, falei, puxa, parece que eu estou lendo toda a tese que a gente tem usado no programa Política Nua e Crua. É essa a tese. Nós precisamos demonstrar que nós, que estamos vinculados a uma esquerda socialista ou ao nacional desenvolvimentismo, precisamos marchar juntos e ter essa visão de que nós vamos reindustrializar o nosso país. Nós precisamos defender que a campanha eleitoral de 2026 não pode se rebaixar a uma mera disputa de dancinha de internet ou pauta de costume vazia. Ela precisa ser um debate profundo sobre o projeto de país. Quem vai mandar na indústria? O capital financeiro ou o Estado planejador a serviço do trabalhador? Essa é uma grande questão. Veja que questão. Quem vai mandar na indústria? O capital financeiro ou o Estado planejador a serviço do trabalhador? O Estado financeiro não está nem aí, está querendo ganhar dinheiro. Não quer que a gente seja um país que produza. Ele quer produzir um país que renda só com juros, sem desenvolvimento. Mas é um Estado que planeja serviço do futuro desse país, que, no fundo, é serviço do trabalhador. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Nós temos que estar muito vinculados a isso. E temos que todos nós, que somos vinculados e lutamos para a construção de um país de futuro, para que a gente defenda com unhas e dentes isso. Isso começa, inclusive, porque tem uma das teses que se fala assim, vamos financiar através do processo público. Tá bom, financia banco público. Mas o banco público está financiando hoje, boa parte do que ele está financiando, são empresas estrangeiras, que bastou, por uma lei que veio lá do tempo do Fernando Henrique Cardoso, acho que foi isso, que bastou uma empresa se registrar no Brasil para ela ser uma empresa nacional. Não é isso. Nós temos que recuperar o conceito de empresa nacional. Para não ficar jogando dinheiro bom em empresa que deveria estar aqui investindo, está aqui ganhando, não temos nada contra, mas não subsidiada pelo governo brasileiro. Não subsidiada pelo governo brasileiro, e que estão defendendo aqui os interesses de quem? Do povo americano. E aí, então, fechando essa tese, eu tenho que lembrar que nós passamos essa semana, passada, nós passamos por uma eleição do sistema Confia-CREA, em que ficou muito claro que, apesar da importância estratégica da engenharia para esse país, nós, os profissionais de engenharia, não estamos nem preocupados com isso. Por que eu digo isso? Eu não estou, não, eu estou muito preocupado, até que eu concorri na última eleição, dessa vez foi o companheiro Henrique Ludovici. Mas, por quê? Porque 80% dos profissionais da engenharia não foram votar. E os 20% que votaram, boa parte deles trocou o seu voto por benesses, aceitou ser comprado. E aí eu tenho que ressaltar a importância histórica de uma instituição fundada em 1880, que é o Clube de Engenharia do Brasil, que tem que resgatar seu papel de vanguarda intelectual ao publicar manifesto em defesa da soberania tecnológica e da infraestrutura nacional. A entidade reitera que a engenharia e a técnica são ciências neutras ou puramente matemáticas. A entidade reitera que a engenharia e a técnica não são ciências neutras ou puramente matemáticas. Elas carregam em si escolhas políticas e sociais profundas. A privatização de setores como o elétrico e do saneamento e a destruição da indústria naval brasileira nas últimas décadas são apontadas pelo clube como crimes contra a soberania nacional, destruindo o conhecimento acumulado por gerações de técnicos nacionais. O debate central, resgatado pela instituição, impõe uma pergunta fundamental que choca a elite rentista.
O que de fato fica no Brasil e para o povo brasileiro após o término de uma grande obra de infraestrutura? Essa é uma questão. Então, eu não posso deixar de saudar os 146 anos do Clube de Engenharia e de trazer, como um dos seus associados, de destacar que ele é importantíssimo para o debate brasileiro. E que construir pontes, estradas, portos, satélites e refinarias é um ato de libertação nacional. E isso o clube nunca deixou para trás. Ele sempre fez essa defesa. Então, nós temos que exigir o fim da política de importação de pacotes tecnológicos fechados, das multinacionais estrangeiras, que transformam engenheiros brasileiros em meros gerentes de manutenção de maquinário importado. Aqui é muito importante a gente colocar isso. Vou repetir isso. Nós temos que, cada vez mais, unificarmos as nossas entidades de engenharia em cima de bandeiras únicas. E a grande bandeira é exigir o fim da política de importação de pacotes tecnológicos fechados das multinacionais estrangeiras, que transformam engenheiros brasileiros em meros gerentes de manutenção de maquinários importados. É isso que nós precisamos. Nós precisamos pensar o futuro desse país. E o futuro desse país tem que reconhecer a importância do clube de engenharia nesse papel todo, por ter resgatado e ter mantido o seu papel de vanguarda intelectual ao publicar manifestos em defesa da soberania nacional e da infraestrutura crítica nacional. Todo o nosso apoio ao Clube de Engenharia do Brasil. E eu transmito às outras entidades, ou movimentos que existem nesse país, que sigam a orientação que tem vindo do Clube de Engenharia. Nós nunca pensamos que nós temos que levar e temos que externalizar a nossa luta pela defesa da soberania nacional. E isso passa pela defesa da tecnologia nacional. Isso passa pelo desenvolvimento do futuro desse país. Isso passa pelo desenvolvimento das nossas futuras gerações. E é isso que nós temos que buscar. Então, do mesmo jeito que eu abri esse bloco, resgatando a questão de que eu estou envergonhado com as eleições do dia 3 de julho, nesse país, eu agora digo para vocês mais uma. E digo, nós precisamos de levantar a cabeça, de lutar, de nos organizarmos e de defendermos o nosso país. E essa defesa do nosso país passa pela defesa da engenharia nacional. Ah, mas as outras? Todas são importantes. Eu não posso dizer que a medicina não é importante, que a filosofia não é importante, que a psicologia não é importante. Todos os saberes contribuem para a nossa soberania. Mas eu tenho que realçar o papel de uma entidade única, que hoje está localizada no Rio de Janeiro, e que tem diversos outros clubes no Brasil, diversas outras entidades e sindicatos, mas que precisam abrir os olhos. Nós temos uma tarefa, nós temos que desenvolver o país. E hoje esse programa está tratando muito dessa questão. Nós precisamos reindustrializar esse país. Nós precisamos desenvolver o desenvolvimento tecnológico desse país. Nós temos que ir contra essa política que hoje, neoliberal, que nos transformou em mero fornecedor de matéria-primas. Nós temos que desenvolver. E nós temos que pensar no futuro das nossas futuras gerações. Então, com isso, eu chamo a atenção para vocês. Parabenizo o Clube de Engenharia, parabenizo as entidades que lutaram para mudar esse sistema contra-CREA, que tem extrema importância na congregação das tecnologias que envolvem a engenharia, mas eu não posso deixar de chamar a atenção nesse programa Política Nua e Crua. Nós temos um país a construir. E esse país depende de todos nós, de todos os saberes que aqui estão em conjunto, e da troca de informações e de que a gente construa uma política que pense no futuro desse país
e não só se o olho dele é mais vermelho, mais verde que o outro, ou se ele é mais bonitinho ou menos bonitinho, se ele está isso ou está aquilo. O que interessa é que futuro nós queremos para esse país. E nós temos uma função. Nós, enquanto pessoas individuais, nós, enquanto órgão de imprensa, como é o canal aqui agora, nós, enquanto programa, e nós, enquanto entidades. Nós temos que lutar por esse país. Nesse bloco, em que nós vamos começar a debater economia, geopolítica, o futuro da transição energética, nós vamos discutir. O primeiro tema que nós vamos tratar é o isolamento de Washington e o fracasso do protecionismo imperialista. Após a implantação de uma agressiva política de sobretaxas e tarifas alfandegárias por Washington, o tiro imperialista começou a ricochetear. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras despencou para uma mínima histórica, forçando o Brasil a consolidar rotas comerciais ainda mais profundas com a Ásia e a América Latina. Paralelamente, gigantes corporativos baseados nos Estados Unidos, como a fabricante de veículos elétricos Tesla, e conglomerados transnacionais de consumo como a Coca-Cola e a Nestlé, enviaram cartas formais ao Departamento de Comércio americano. As empresas alertam que a sobretaxação do aço, do alumínio e das commodities agrícolas do Brasil está encarecendo drasticamente suas próprias cadeias globais de suprimentos, gerando inflação interna nos Estados Unidos e reduzindo a competitividade da indústria norte-americana. Nós temos que ironizar esse fato, do fato de que as próprias corporações imperialistas estão desesperadas por causa do protecionismo de seu próprio governo, demonstrando que as barreiras comerciais são um ato de fraqueza econômica do império decadente. É isso que se trata. É disso que se trata. Nós estamos aqui vendo que eles mesmos estão reclamando. Eu não quero tarifaço no Brasil. Eu não quero que alguém venha influir na minha atividade. E foi assim que caiu o tarifaço dos 50%. Foram os grandes lobbies reclamando: o preço da carne subiu demais, a inflação dos Estados Unidos subiu. Os outros produtos estão subindo. O que é isso? Vamos parar com o suco de laranja. Imaginou não ter suco de laranja de manhã nos americanos porque o Trump resolveu dar tarifaço? Não é por aí. O Brasil não tem só os produtos a fornecer, só os materiais. Ele tem também mercado, ele tem qualidade, e tem autonomia para ignorar o bloqueio americano. Porque nós aprendemos no primeiro já. Nós abrimos novos mercados naquele período. E nós vamos vender para quem nós quisermos no mercado multipolar. E olha, não vamos ficar mais dependendo de dólar, não. Não vamos ficar dependendo de dólar, não. Nós negociamos em qualquer moeda. Chega dessa submissão. Chega disso. Então, nós não estamos aqui para fazer esse tipo de jogo. Nós temos que pensar o Brasil de futuro. Esse é o grande tema. E aí a gente cai num outro problema. E é um problema que eu tenho tratado efetivamente muitas vezes aqui nos nossos programas. Quando eu digo que o petróleo é nosso, que o petróleo veio de uma luta popular, a Petrobras veio de uma luta popular, que nós deveríamos estar olhando para isso e não para os acionistas das bolsas americanas. A mesma coisa eu digo em relação às terras raras. E a outros produtos, que nós não podemos ficar eternamente como eternos fornecedores de matéria-prima e compradores de tecnologia. E agora, por exemplo, essa semana, de novo, nós entramos em alerta global máximo. Após a Federação Russa suspender temporariamente a exportação do óleo diesel para reabastecer seu mercado interno, coincidindo com o acerramento das tensões navais e militares no Estreito de Hormuz, por onde passa um terço do petróleo mundial. O preço do barril do tipo Brent disparou, expondo os limites estruturais do mercado econômico brasileiro, que, apesar de ser autossuficiente na extração do petróleo bruto, permanece vulnerável às oscilações internacionais de derivados de refino. No plano interno, os defensores do teto de gasto
e das amarras fiscais insistem em repassar a volatilidade para o consumidor. Enquanto economistas heterodoxos e movimentos populares apontam que o Brasil precisa urgentemente usar seu superávit energético como alavanca industrial. Vamos repetir essa última frase. No plano interno, os defensores do teto de gastos e das amarras fiscais insistem em repassar a volatilidade para o consumidor. Essa volatilidade que você está encontrando hoje. Os Estados Unidos vai lá, ataca a Irã, pronto, já bagunçou tudo. A Ucrânia ataca as refinarias. Tá. E o que nós fizemos nesse período? Nós desativamos as nossas refinarias, vendemos as nossas refinarias. Lembram disso? Governo Temer, pós-golpe, nós destruímos a nossa capacidade de distribuição de combustível também, vendemos a BR distribuidora, e hoje nós estamos nessa volatilidade. E o governo segurando. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? A nossa tese deveria ser que nós temos que defender cada vez mais, não só a Petrobras, como as nossas grandes riquezas. E eu vou dar o exemplo da Petrobras, que hoje eu usava o termo do poço ao posto. Cuidava de tudo. Ele fazia a exploração, fazia a perfuração, fazia a exploração, fazia a retirada do petróleo, fazia a refinaria do petróleo e fazia a distribuição do petróleo. Isso acabou no governo Temer, que empurrou isso para fora. A Petrobras não pode ser apenas uma exportadora de óleo cru para enriquecer acionistas de Nova York. Ela precisa refinar o petróleo em solo nacional para garantir soberania nos postos de combustíveis e frear a inflação. Ué, nós não estamos lutando contra a inflação? Nós temos que cuidar disso. Então, ela precisa refinar o petróleo aqui. Então, para isso, nós temos que investir nas refinadoras. Se for necessário comprar outro, fazer isso aí, para refinar em solo nacional. Tá? Não só isso. O próximo passo, qual que é? É retomar a BR distribuidora. Porque nós precisamos garantir a soberania nos preços dos combustíveis. Para isso, nós temos que ter um balizador. E a Petrobras, hoje, terceirizada, e usando a bandeira Petrobras, impostos que não tem nada a ver com a Petrobras, que não garante qualidade, que não garante nada, hoje ela está suscetível a esses rumores. Então, vou ouvir falar que lá vai subir o petróleo. Então, sobe aqui. Não subiu na realidade nossa, porque o nosso preço de produção ainda é o mesmo. Mas o nosso preço de produção aumentou porque nós estamos dependendo da refinaria deles. E nós estamos dependendo da distribuição deles. E aí o povo brasileiro sente isso. E isso tem que acabar. E nós temos que trabalhar do poço ao posto. Bom, mas não só isso. Nós temos que trabalhar também uma outra questão que é fundamental, que eu tenho dito muito isso nos nossos programas, que é do poço ao poste. Que é o quê? Nós estamos enfrentando novos desafios no século XXI. E esses desafios exigem novas tecnologias, novos produtos. E aí, nós temos que estar, em vez de estar mandando a nossa lucratividade toda, o lucro da Petrobras, para satisfazer acionistas estrangeiros, nós devemos estar fazendo o quê? Devemos estar aplicando aqui para o desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é construir um novo Brasil. E nós temos que mudar essa política da Petrobras. Nós temos que recomprar ações, nós temos que fazer alguma coisa para que a gente possa, a cada vez mais, a gente ser autônomo. Não tem sentido. E é muito frágil. Nós só temos 50,26% de uma empresa tão importante e estratégica para o Brasil como é a Petrobras. Então, a estratégia não para por aí. O lucro do petróleo fóssil hoje deve criar o Fundo de Transição Ecológica para financiar a infraestrutura de eletrificação e de energia renovável, que é do poço ao poste, garantindo que a estatal controle a matriz energética do futuro. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que ter essa garantia da energia do futuro. E isso a gente vai fazer com Petrobras, com Terrabras, com uma série de outros
outras produções que são necessárias. Nós precisamos aprender a produzir semicondutor, nós precisamos ser autônomos numa série de questões que são importantes e que estão relacionadas à nossa soberania e à nossa independência. O que nós não podemos é voltar a ser colônia de países imperialistas. Para iniciar esse bloco 4, nós vamos começar, e nesse assunto nós vamos discutir, nesse bloco nós vamos discutir a contradição central: exportar riqueza ou produzir futuro? O Brasil dos potenciais contra o Brasil da especulação. Dados recentes dos institutos de pesquisa socioeconômicos revelam a face mais perversa do modelo de acumulação rendista do Brasil. Enquanto instituições de excelência pública, como a Embrapa, revolucionam a agricultura, a Fiocruz garante a autonomia vacinal e o SUS salva vidas. A elite rentista e o capital financeiro atuam para sabotar o orçamento da ciência e da tecnologia. O país possui reservas gigantescas de minério de ferro, terras raras, lítio, além do potencial hídrico e eólico inigualável. No entanto, a lógica imposta pelo Banco Central independente e pelos barões da Faria Lima dita que essas riquezas devem ser extraídas e exportadas de forma bruta, sem refino ou processamento local, gerando lucros astronômicos instantâneos para acionistas minoritários, enquanto o país importa chips, aço especial e fertilizantes. Isso tem sido, esta política, ela tem sido enaltecida nos nossos grandes jornais e tudo mais, porque são os recordes de exportação de soja, de minério de ferro, enquanto o povo passa fome ou amarga empregos precários de aplicativo. Vejam essa contradição. Enquanto a gente alardeia que estamos exportando mais soja, mais minério de ferro, terras raras que querem dar, ou petróleo, ou não sei o que mais, nós estamos aqui. Enquanto isso, o povo está em subemprego ou está em emprego precário. Nós precisamos propor uma mudança radical. O minério deve virar aço e chip nacional. Os dados digitais do nosso povo, extraídos pelas Big Techs, devem virar infraestrutura pública de dados. A biodiversidade da Amazônia deve alimentar laboratórios farmacêuticos estatais. O patriotismo de verdade está na tecnologia nacional, não na conta bancária e no paraíso fiscal, em paraíso fiscal. É isso. Quer que eu repita? Nós temos que propor uma mudança radical. O minério tem que virar aço e chip nacionais. Os dados digitais do nosso povo têm que ser extraídos pela Big Tech, devem virar infraestrutura política de dados. Para isso, não podemos estar na mão das Big Techs, tá? Está bem entendido? Nós temos que ser independentes dessa área. A biodiversidade da Amazônia deve alimentar laboratórios farmacêuticos estatais. O patriotismo de verdade está na tecnologia nacional, não na conta bancária em paraísos fiscais. Falei alguma coisa errada aqui? Ou está relacionado a tudo que nós tratamos nesse programa e em todos os programas do Arte agora? A política nua e crua. Porque nós temos que estar muito claro isso. Nós não podemos aceitar passivamente esse jogo. Está na hora de mudar. E esse ano é muito importante para todos nós. Esse ano nós temos que sair dessa situação. E aí, nós temos que discutir um pouco a questão da soberania digital e os instrumentos públicos. O sucesso avassalador do PIX, que agora está sendo atacado pelos Estados Unidos, desenvolvido de forma autônoma pelo Banco Central brasileiro, consolidou-se mundialmente como um exemplo incontestável de eficiência de uma estrutura pública e estatal de tecnologia. Olha, eu me lembro ainda que nos anos 90 do século passado, graças a uma ferramenta que a gente comercializava, que eu tinha uma empresa de informática, eu já alertava a possibilidade disso. Eu me lembro ainda que nós temos trabalhado num projeto em que nós ligamos 400 corretoras de São Paulo
a Bolsa de Valores de forma instantânea, naquele momento. Eu me lembro de outros projetos, como nós fizemos o primeiro projeto, para vocês terem acesso às informações de cartão de crédito. Naquela época a gente trabalhava muito com cartão de crédito, de forma instantânea. E aí foi evoluindo. E nós chegamos ao nível que nós temos hoje do Pix, que é a coisa mais simples. Eu hoje, às 5h59 da manhã, eu mandei um Pix para pagar um serviço de um mecânico que tinha feito um serviço no meu carro. Ué, e ele agradeceu na sequência, porque o dinheiro estava na conta dele. E é assim que tem que funcionar. Antigamente se lembra disso, você pagava, você tinha que depositar cheque, tinha que esperar compensar, tinha que fazer, tinha que não. E agora, o que isso está prejudicando que o Império está contra o Pix? Porque eles queriam domínio. Queriam ter na mão, o controle. Então, eu me lembro, eu fiz o projeto, quando foi lançado, foi feito aqui no Brasil a VisaNet, que hoje chama Cielo, a empresa que fez os programas de cartão tal, que foi subcontratada para fazer e que fez toda a inteligência do processo, era a minha empresa, naquela época. E um cartão de crédito cobrava as taxas mais absurdas para fazer transações com as indústrias, com as empresas comerciais. Eles tiveram que reduzir. E com o Pix facilitou tudo. O Pix facilitou tudo, porque ninguém mais quer usar o sistema de cartão. Já resolve com o Pix. Já dão até desconto por causa do Pix, que é a taxa aqui cobrada pelo coisa. Mas o Pix consolidou-se mundialmente como um exemplo incontestável da eficiência de uma infraestrutura pública e estatal de tecnologia. Isso aí é fundamental. O mecanismo quebrou o monopólio e o quartel de taxas abusivas das operadoras privadas de cartão de crédito internacionais, a Visa, Mastercard, American Express, o que tinha aí. E provou que o Estado é capaz de inovar mais e melhor que o setor privado. No entanto, o debate avança para esferas mais complexas. O Brasil continua dependendo de servidores em nuvem estrangeiras. Nós temos que estar atentos. Amazon, Microsoft, Google, para armazenar dados confidenciais, governamentais e de saúde de seus cidadãos, deixando a soberania digital vulnerável a bloqueios ou espionagem geopolítica em manobra de crise, em momentos de crise econômica internacional. Mas não só isso. Vocês se lembram, quando nós chegamos ao pré-sal, que os Estados Unidos espionavam a presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, que depois geraram aquele processo da Lava Jato, para quê? Para explodir com ela, explodir com a Petrobras, explodir com tudo. Então, nós temos que destruir essas falácias de que tudo que o Estado faz não é eficiente. Não, é muito eficiente. O Pix é um exemplo disso. A exploração de petróleo pela Petrobras é outro exemplo disso. Os desmandos que estão sendo feitos com a Eletrobras e com venda de Sabesp e Companhia Bela são contra-exemplos disso. Que o lucro em empresa estatal estratégica é um absurdo. Mas nós dizemos Estado mínimo, eu não sei o quê, essa visão. O que o Estado faz é salvaguardar os interesses do povo brasileiro. E nós temos que defender isso. Então, não tem sentido. Vocês vejam bem, não tem sentido. Nós não temos investido em tecnologia de dados, de tráfego de dados, por exemplo. As nossas forças armadas estão vinculadas para efeito de transferência de dados a quê? É uma empresa estrangeira, americana, do Elon Musk. Justamente dos Estados Unidos, que hoje é quem está atentando contra a nossa soberania, e contra a nossa autonomia, e contra a nossa independência. E nós estamos o quê? Se nós tivermos que nos defender, nós não saímos não conseguimos nem levantar o dedo para falar, para dar ordem, porque a ordem deles vem eletronicamente e e trava todos os nossos equipamentos de defesa. E trava toda a nossa economia. E trava o que eles quiserem. Porque nós não nos preocupamos, nos últimos anos, em defender a nossa soberania digital.
Isso é extremamente importante. Essa soberania cibernética, ela é fundamental para todos nós. A soberania digital é urgente, porque as big techs estrangeiras, desculpa, e seus algoritmos se preparam para atuar como comitês eleitorais informais da extrema-direita em 2026. É isso que eles estão se preparando. Eles vão manipular debate público através das redes sociais desregulamentadas, eles lutaram pela não regulamentação. E o Brasil precisa criar suas próprias plataformas e infraestrutura de dados. Então, qualquer novo governo tem que se preocupar com isso. Hoje, eles atacam o processo das fake news no STF, que está na mão do Alexandre de Moraes, que eles já sabem que não é confiável para eles. Eles atacam por quê? Porque eles querem ter tudo isso aberto. Porque eles pintam e bordam nas redes sociais e como impõem as verdades que eles querem e que eles pensam que são as verdadeiras. Então, pessoal, nós temos que defender cada dia mais que questões estratégicas têm que estar sob controle do Estado brasileiro, do Estado, não de clãs, não de famílias, não de conglomerado de bancos, de mercado, nem muito menos de países estrangeiros. Tá? Então, isso é fundamental para nós. Esse discurso a gente tem feito todos os nossos programas e vamos continuar fazendo. O programa de hoje pode estar sendo pesado, mas é um programa de reflexão para que a gente repense esse país. Esse bloco, que é o nosso bloco, que nós estamos, bloco 6 do nosso programa de hoje, dia 11 do 7, nós vamos tratar de crise climática e infraestrutura energética. O El Niño e a energia e a urgência da matriz energética soberana. Esse é o nosso assunto. A intensificação extrema dos efeitos climáticos provocados pelo fenômeno El Niño trouxe secas severas e regimes de chuva imprevisíveis, derrubando o nível dos principais reservatórios hidrelétricos do país. Para evitar os abastecimentos, o operador nacional do sistema, o ONS, está sendo forçado a acionar térmicas a gás e carvão, uma energia muito cara, mais cara e poluente. O que acionou imediatamente as bandeiras tarifárias vermelhas na conta de luz do trabalhador. Movimento de defesa do consumidor e engenheiros do setor elétrico apontam que a vulnerabilidade atual é consequência direta do crime de privatização da Eletrobras e do desmembramento de distribuidoras regionais, que priorizaram a distribuição de lucros de curto prazo para fundos de investimento estrangeiro, em detrimento de investimentos estruturais de longo prazo em linhas de transmissão e manutenção preventiva de redes. Bom, aqui a gente tem que colocar aquilo que a gente já colocou no bloco anterior. Quando a gente terceiriza um setor, como foi o da Eletrobras, como é o do saneamento básico, como é o da Petrobras, que a gente não privatizou, porque nós estamos com 50,26, mas 49,74 já estão na mão de privados. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente sofre esse tipo de coisa. Em vez de investir para que a gente ampliar a nossa capacidade de produção e tudo mais, a gente fica à mercê de eventos climáticos. Porque não estamos pensando no futuro, nós estamos pensando no agora. E o agora, na lógica capitalista, precisamos remunerar bem os nossos acionistas. É a visão do lucro imediato e não do lucro de longo prazo. O Estado pensa no lucro do bem-estar social. E o lucro e o privado pensa no lucro do bem-estar do acionista. E ferra-se o povo e o trabalhador. Então, a conta de luz, só por causa do clima, isso não é real.
Isso não é São Pedro que é o responsável. É um modelo de privatização privatista que entregou a segurança energética nossa ao mercado especulativo. É isso. Apenas isso. A única saída contra o colapso climático é a reestruturação. Eu já falei isso em reestatizar a BR Distribuidora, falei em reestatizar as refinarias. Agora estou falando na reestruturação do controle social do setor elétrico. Nós temos que analisar recursos arrecadados, como do petróleo, para acelerar e diversificar de forma planejada a transição para a energia eólica, solar e biomassa do controle estatal. É isso que nós estamos acelerando. Nós temos de pegar os investimentos, aquilo que a gente arrecadou com os nossos produtos básicos e com a produção que nós fizemos com refinarias e tudo mais, o desenvolvimento tecnológico e tudo mais, com a Eletrobras, para quê? Para trazer para o nosso povo. É isso que nós temos que trazer. Então, não a privatização da Eletrobras, não a privatização da Petrobras, não a privatização de setores importantes do povo, para o povo brasileiro, como saneamento básico. Nós temos que parar com isso. Nós temos que reverter. Nós temos que trazer o futuro do nosso país para as nossas próprias mãos. E as mãos nossas são as mãos do povo brasileiro e do Estado brasileiro. E um Estado que não seja um Estado perdulário e que pense no futuro desse país. E não somente no futuro imediato dos acionistas que compõem as empresas estrangeiras e que estão sedentos por grandes lucros. Não é isso? Vejam o que acontece às vezes na Petrobras. Estão brigando, não vamos fazer investimento nesse país porque nós não podemos afetar a rentabilidade do acionista. Não foi isso que foi a proposta do fim do ano passado? Então, a Eletrobras, a mesma coisa. E a Eletrobras, por sua vez, as distribuidoras e tudo mais, está tudo na mão de terceiros que não estão preocupados com a gente. Ou São Paulo não ficou, o ano passado, numa queda de energia, não ficou uma semana parado, porque a Enel não queria sacrificar seus lucros. Ou a Sabesp não demitiu toda a estrutura de inteligência que ela tinha para contratar profissionais mais baratos? Para quê? E botou São Paulo sob perigo. Ou não é isso? Ou não é isso que vai acontecer com a Copasa, e não é isso que vai acontecer em todos os outros estados? Então vamos parar com isso. Volto a repetir. Setores estratégicos não podem e não devem ser privatizados. Qualquer política de Estado não pode permitir isso. Isso vai contra o trabalhador. Nós vamos iniciar esse bloco, que chama Sociedade, Conhecimento e Batalha Cultural, e nós vamos tratar o primeiro tema, a enganação do punitivismo e as faculdades caça-níqueis. Né? Então, no campo social e legislativo, parlamentares conservadores tentam emplacar projetos de lei focados na redução da maioridade penal e no endurecimento das penas criminais, utilizando um discurso puramente eleitoreiro de combate à violência urbana. No entanto, defensores públicos e juristas progressistas apontam que essas medidas servem apenas como cortina de fumaça para ocultar a falência das políticas da inclusão juvenil. E nós temos que denunciar essa hipocrisia de quem quer encarcerar o jovem periférico enquanto defende anistia para criminosos de colarinho branco que desviam dinheiro público e fraudam o sistema financeiro. Ou não é isso que estão fazendo quando querem diminuir as penas dos golpistas de 8 de janeiro do ano passado, de 2023? Não é isso que estão querendo fazer? Eles que tentaram contra o país, contra a liberdade, contra a independência desse país, querem ter diminuídas essas penas. Mas, por outro lado, a gente quer pegar jovens e botar eles na cadeia
para que eles sejam instrumentalizados pelo crime muito mais cedo e virem mão de obra dos criminosos que sustentam os crimes do colarinho branco. Nós não podemos permitir isso, nós não podemos admitir isso, não podemos estar à mercê disso. Então, esse é um discurso de falácia, que para pessoas que não entendem bem o que ocorre. Ah, vamos botar na cadeia. Resolve o problema? Não, não resolve o problema. Aliás, você amplia o problema. Então, nós não vamos dar a chance de que o sistema prisional deveria estar muito mais preocupado em formar pessoas para que eles sejam reintegrados à sociedade, e não para em escolas do crime. E esse papo de direitista, de que basta dar mais. O bandido morto, bandido bom é bandido morto. Ou que bandido tem que ir para a cadeia, e para a cadeia que não tem estrutura para recebê-los, isso não resolve o problema da segurança nacional. Nós temos que estar muito atentos a isso. Em paralelo a essa discussão, também nós temos que levar uma outra discussão. O Ministério da Educação intensificou a fiscalização sobre o ecossistema de faculdades privadas caça-meninas de medicina e saúde. Muitas mantidas por fundos de investimentos que vendem diplomas caros, sem oferecer hospitais e escola adequados. Nesse cenário, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina, o ENAMED, ganha força como um instrumento indispensável de regulação estatal para impedir que a mercantilização predatória da educação comprometa a qualidade técnica e humana dos profissionais que atuarão na linha de frente dos cursos. Nós temos que combater veementemente conglomerados educacionais privados que lucram com a saúde e a educação do povo, defendendo o ENAMED e o fortalecimento das universidades públicas. E o problema não está restrito apenas à questão da saúde. Nós temos que lutar contra esses conglomerados que estão olhando só para o lucro e para o futuro deles, e não para o futuro das nossas futuras gerações. Nós temos que lutar para defender que o ensino médico para as áreas de saúde seja de excelente qualidade, assim como para as empresas de engenharia, as escolas de engenharia, que hoje vão ter 50% em AD, e tira eles dos laboratórios, aumenta o lucro das entidades. Ou para as entidades, ou para as humanas, que muitas delas poderão ser totalmente em EAD. Isso nós temos que combater nesse país. Nós temos que lutar pela educação de qualidade. E essa educação de qualidade, ela não passa pelo lucro das grandes instituições. Se eles querem fazer medicina de qualidade, que façam, mas que tenham laboratórios, que tenham hospitais, que tenham meios de dar uma educação de qualidade para os médicos. A mesma coisa para os engenheiros, que tenham laboratórios, que tenham capacidade de formar engenheiros, que tenham capacidade de entender esse país muito mais como uma visão estratégica do que uma visão puramente tecnológica. As duas coisas têm que estar relacionadas. E assim para todas as áreas. Então, nós precisamos pensar nisso. Como também nós temos que pensar, e esse tema agora eu vou tocar, porque nós acabamos de sair de uma Copa do Mundo. E eu nunca fui um dos grandes defensores do futebol, das coisas que vão para frente e tudo mais, do nosso futuro vinculado ao futebol. Tanto é que eu pouco assisto futebol. Mas eu senti falta. E vou dizer por quê. Porque aquele Brasil que eu conheci na década de 70, na época da ditadura, tá? Em que as pessoas vibravam com o futebol, não é o que a gente vive hoje. Mas tem um aspecto importante hoje que a gente deixou de ter porque a gente foi derrotado. Foi derrotado porque nós não estamos. A nossa cultura mudou muito. Que foi aquele em que a gente se reúne para discutir futebol, ou para ver o Brasil jogar, ou para ter aquele sentido patriótico
que nós estamos numa disputa. E a derrota foi amarga. Foi amarga, porque. E aí eu faço um paralelo entre o Brasil, que perdeu, e a Argentina, que ganhou. Enquanto o Brasil perdeu porque não disputou, a Argentina ganhou nos seus últimos 15 minutos de jogo porque disputou, porque lutou. É isso que nós queremos para o povo brasileiro, essa visão de que é importante a gente lutar para mudar, para fazer com que as coisas sejam totalmente diferentes. Nós não podemos baixar a cabeça apenas para dizer, não, porque o Trump quer assim. Não, porque a extrema-direita que vendeu o país ao Trump quer assim. Não. Nós temos que estar de cabeça erguida e lutar pelo nosso futuro e pelo futuro das nossas gerações. Então, nós temos que estar preocupados com a nossa educação, com o nosso esporte de base, com a nossa ciência, com a nossa cultura coletiva. Nós temos que resgatar o orgulho de ser uma nação trabalhadora, que não se curva aos fastos dos heróis construídos pelo marketing dos ricos. Nós temos que pensar o futuro desse país. E, com isso, nós temos que construir um país muito mais forte. E, com isso, a gente vai indo para o encerramento do nosso programa. O Brasil, nesse momento, e o que eu queria tirar desse programa é o seguinte, que o Brasil, neste momento, está diante de uma bifurcação de história inevitável nesse ano de 2026. O primeiro caminho é o da dependência elegante, exportar soja e petróleo bruto, importar tecnologia cara em dólar, pagar juros abusivos para rentistas vadiarem em Paris. Terceirizar nossos dados estratégicos para big techs imperiais, privatizar o setor elétrico, aceitar passivamente ordens econômicas de Washington e, no cúmulo do cinismo, chamar essa submissão humilhante de modernidade. Esse é o primeiro caminho. Quer que eu repita para vocês? Então, o primeiro caminho é o da dependência elegante, que é o seguinte: exportar soja e petróleo bruto, importar tecnologia cara em dólar, pagar juros abusivos para rentistas vadiarem em Paris, terceirizar nossos dados estratégicos para big techs imperiais, privatizar o setor elétrico, aceitar passivamente ordens econômicas de Washington e, no cúmulo do cinismo, chamar essa submissão humilhante de modernidade. O segundo caminho é o nosso, é o que nós propomos. O caminho áspero, porém digno, de soberania popular. O caminho proposto incansavelmente por este programa, endossado pela história de lutas do Clube de Engenharia do Brasil, e sintetizado de forma magistral pelo companheiro Zé Dirceu no seu artigo publicado na Folha de São Paulo, do dia 9 de julho, chamando a essa reflexão. É o caminho de planejar centralizadamente, produzir em solo nacional, pesquisar com financiamento público, valorizar o trabalhador, reduzir a jornada exaustiva de trabalho, controlar os nossos próprios dados estratégicos e colocar a ciência, a indústria e a engenharia a serviço da imensa maioria da nossa população. Vou repetir. É importante a gente pensar nesse segundo caminho, que é um caminho áspero, porém digno de soberania popular. O caminho proposto incansavelmente por esse programa, endossado pela história de lutas do Clube de Engenharia do Brasil, sintetizado de forma magistral pelo companheiro Zé Dirceu em seu artigo, publicado hoje na Folha de São Paulo. Hoje não, dia 9. É o caminho de planejar centralizadamente,
produzir em solo nacional, pesquisar com financiamento público, valorizar o trabalhador, reduzir a jornada exaustiva de trabalho, controlar nossos próprios dados estratégicos e colocar a ciência, a indústria e a engenharia a serviço da imensa maioria da nossa população. É esse o caminho. Nós assumimos essa disputa sem medo e sem vacilações. Reindustrializar o Brasil, para nós, não é dar subsídio para bilionário trocar de jatinho. Não é isso. Isso não é reindustrializar o Brasil. E eu digo, não é dar subsídio para o bilionário trocar o jatinho e nem para empresa estrangeira, multinacional, se dizendo brasileira, usar o nosso dinheiro para simplesmente mandar mais lucro para montar mais lucro para a matriz. Também não é. Reindustrializar o Brasil é submeter os meios estratégicos de produção, de refino, de infraestrutura ao mais absoluto interesse social e controle da massa trabalhadora, da classe trabalhadora. Vou repetir. Reindustrializar o Brasil é submeter os meios estratégicos de produção, de refino e de infraestrutura ao mais absoluto interesse social e controle da classe trabalhadora. É fazer com que essa nação gigante pare, de uma vez por todas, de pedir licença para existir aos donos do mundo e passe a construir com seus próprios braços e a sua própria inteligência o amanhã socialista, democrático e soberano que o nosso povo merece. Vou replicar. É fazer com que essa nação gigante, de uma vez por todas, pare de pedir licença para existir aos donos do mundo e passe a construir com seus próprios braços e a sua própria inteligência o amanhã socialista, democrático e soberano que o nosso povo merece. A política aqui, você já sabe muito bem, é nua e crua. É de esquerda e do lado de quem trabalha. Fortaleça o canal Arte Agora, curta o vídeo, organize-se no seu sindicato, no seu partido, no seu coletivo e permaneça firme na trincheira. Não esqueça de apertar o botãozinho aí para se inscrever no canal. Porque nós, aqui, nós defendemos que essa nação gigante pare de uma vez por todas de pedir licença para existir aos donos do mundo. E passe a construir com seus próprios braços a sua própria inteligência. O nosso futuro democrático e soberano que o nosso povo merece. Repetir essa frase, porque nós precisamos, cada vez mais, pensar no país do futuro. Um forte abraço revolucionário e até o próximo programa. Um grande abraço a todos.